pessoal, vamos falar agora das operações dos números racionais, tá? Nós vamos iniciar pela operação de adição e depois da adição nós vamos falar da operação de subtração. Seguinte, trouxe aqui alguns exemplos como é que vai ser feita a operação de adição e como é que vai ser feita a operação de subtração. No item A nós temos a fração 13 sobre 4 mais a fração 9 sobre 5. Nós temos que lembrar que o número racional ele pode ser representado ou por uma fração ou por um número decimal, tá? Bem, a fração 13 sobre 4 e a fração 9 sobre 5, eles não possuem aqui no denominador números iguais. Então nós temos que fazer uma operação para achar um valor comum a eles. Nós poderíamos fazer pelo método do MMC, tá? Mas nós vamos utilizar aqui o método da borboleta. O que consiste o método da borboleta? Primeiro de tudo, você vai multiplicar o denominador 4 com o denominador 5. Aqui a setinha, ó, multiplicação, tá? Ficando aqui 4 vezes 5 como novo denominador, tá? Agora você vai fazer a multiplicação cruzado do 13 e o 5, ok? Ficando aqui em cima, ó, 13 vezes 5. Note que a operação de adição é conservada aqui no meio, ó. Então se estava aqui no meio, permanece aqui no meio, ó. Agora você vai multiplicar cruzado o 4 e o 9, ficando aqui 4 vezes 9. Bem, o que nos resta fazer? Resolver as multiplicações. 13 vezes 5 dá 65. 4 vezes 5 dá 20 e 4 vezes 9 dá 36. Agora só nos resta somar. 65 mais 36 dá 101 e repete o denominador 20. Então observe que pelo método da borboleta nós evitamos estar fazendo decomposições, tá? O método da borboleta, sempre que aqui no final ou no meio do caminho você puder simplificar, simplifique, porque vai facilitar muito a sua conta. O que pode acontecer também é você ter um caso de subtração no número decimal 4,5 sendo subtraído de uma fração 7 oitavos, tá? Por exemplo. Bem, neste caso, sempre que você tiver um número decimal ou um número inteiro sendo subtraído ou adicionado de uma fração, você vai resolver da seguinte maneira. O denominador 8 vai multiplicar o número decimal 4,5, tá? Observa aqui em cima, ó, 8 vezes 4,5. A operação de subtração se mantém, ó, menos aqui, ó. E o 7 você repete, tá? Então o 7 era numerador, continua aqui no numerador. O denominador 8, como é o único denominador que tem, se não tem como fazer aqui o método da borboleta, é o único denominador que tem visível, você coloca ele aqui de novo, tá? Bem, fazendo a conta, 8 vezes 4,5, nós temos 36. Repete o menos 7 e repete o denominador 8. 36 menos 7, 29 e repete o denominador 8. Observa que aqui não dá para simplificar, tá? O que pode acontecer também uma subtração entre duas frações. Só que eu coloquei aqui nesse exemplo, se você não se atentar para as simplificações, como eu falei, se no meio do caminho você puder simplificar, é melhor para você, mas se você esquecer, vai dar o mesmo resultado? Vai, mas você vai ter muito mais trabalho. Vamos observar aqui, ó. Se você não se atentar, tá? Fizer só pelo método da borboleta. Multiplicaria o denominador 7 com o denominador 3, ficando 7 vezes 3. Multiplicaria cruzado o 3 com o 49, ficando 49 vezes 3. Repetindo a subtração, multiplicando cruzado agora o 7 vezes o 18. Fazendo as multiplicações, 49 vezes 3 dá 147, 7 vezes 18 dá 126 e 7 vezes 3 dá 21. Subtraindo 147 menos 126 dá 21. Repetindo o denominador 21, ficaremos aqui no final 21 sobre 21, que é igual a 1. Olha só, se você se atentar para as simplificações, o que nós vamos ter? 49 dividido por 7 é 7. 18 dividido por 3 é 6. Então era só fazer 7 menos 6 igual a 1. Tá? Na matemática você não pode se fixar um único método. Tá? Você deve tentar os métodos mais fáceis possíveis. E o método da simplificação também é um método para você estar resolvendo frações na forma de adição ou subtração de maneira mais simples. Vamos para o próximo assunto. O próximo assunto aqui da nossa aula é multiplicação e divisão de números racionais, tá?
Multiplicação de número racional, nós temos duas frações. Menos 4 sobre 9 vezes menos 15 sobre 7. Note aí que eu já deixei destacado em vermelho os sinais de menos de cada fração, tá? Por quê? Porque nós temos que lembrar das regrinhas dos sinais, tá? Em regra, toda multiplicação de números com os sinais iguais dá sempre positivo. Quando você fizer menos com menos, vai dar mais, tá? Por isso que aqui, ó, não tem mais o sinal negativo. 4 vezes 15 dá 60. E 9 vezes 7 dá 63. Então a multiplicação é numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Na multiplicação de números racionais você não multiplica de forma cruzada os valores, tá? Multiplica de forma direta. Então 4 vezes 15, 60. 9 vezes 7, 63. 60 e 63 dá para simplificar por 3. 60 simplificado por 3 dá 20 e 63 simplificado por 3 dá 21. Próximo item. Menos 49 sobre 45 vezes 18 sobre 48. Note que 45 é 9 vezes 5. Note que 18 é 9 vezes 2. E note que 48 é 2 vezes 24. O que é que nós iremos fazer aqui? Os valores que forem iguais, nós vamos cancelar. Então, esse 9 cancela com esse 9. Esse 2 cancela com esse 2. E, se nós observarmos, agora não tem mais nada para ser cancelado, tá? O que é que nós vamos fazer? Repete o menos 49 e 5 vezes 24 dá 120. Aqui não é mais possível simplificar. O próximo item que nós vamos fazer é o item da divisão de frações, tá? Divisão de frações, a regra é bem simples. Você vai repetir a primeira fração e vai multiplicar ela pelo inverso da segunda. Galera, inverter uma fração, você não vai trocar o sinal da fração, tá? Inverter uma fração é pegar o número que está na parte de cima, que é o numerador, e trocar com o número que está na parte de baixo, que é o denominador. Ficando da seguinte maneira, ó. A fração 12 sobre 7, você repete. A divisão, você vai trocar por uma multiplicação, tá? E vai inverter aqui a fração menos 1/4. O sinal de menos permanece. O 4 estava embaixo, passa para cima. E o 1 estava em cima, passa para baixo, tá? Agora você multiplica normal. Mais com menos dá menos. 12 vezes 4, 48. 7 vezes 1, 7, tá? Então, para você fazer uma divisão de frações, você precisa saber uma multiplicação de frações. Próximo caso, pode aparecer um número natural, um número inteiro, sendo dividido por uma fração. Como é que faz? Da mesma maneira, não altera o procedimento, tá? Você repete a primeira fração, que no caso é o 5. Entendo que esse 5 aqui é como se ele tivesse dividido por 1. Ele também vai funcionar como se fosse uma fração. Bem, repetiu aqui ó, o 5 e multipliquei pelo inverso de 78 sobre 3. O inverso de 78 sobre 3 negativo é menos 3 sobre 78. Então o 3 estava embaixo, passou para cima. E o 78 estava em cima, passou para baixo, tá? Olha só, mais com menos dá menos. 5 vezes 3, 15. Repete o 78. Observem que o menos 15 e o 78 dá para simplificar pelo número 3, tá? Então, menos 15 dividido por 3 dá menos 5 e 78 dividido por 3 dá 26, tá, galera? Vamos para o próximo assunto. O próximo assunto que nós temos é porcentagem, tá? A primeira questão que nós vemos acima diz o seguinte: na venda de um tênis de R$ 150, um vendedor obteve uma comissão de R$ 12. Essa comissão representa quantos por cento do preço do produto? Para você achar uma porcentagem a partir de um valor, você deve pegar esse valor que você tem de comissão e dividir pelo valor total, R$ 150 do tênis, beleza? Como você quer transformar para porcentagem, você multiplica aqui, ó, sempre você vai multiplicar por 100%, tá, galera? Então, resumindo, se é para pegar um valor e transformar para porcentagem, você multiplica por 100%, tá certo? Então, galera, ficando assim, ó, 12 sobre 150 vezes 100%. Galera, esse 12 e esse 150 dá para simplificar por 3. Então, foi isso que eu fiz, tá? Bem,
ficando assim, ó, 12 simplificado por 3 dá 4, e 150 simplificado por 3 dá 50. Mas observamos que sempre deve repetir os 100%, beleza? Não pode esquecer. 4 sobre 50, como são números pares, sempre um número par dá para simplificar por 2. Então a gente vai pegar o 4 e o 50 simplificar por 2, tá? Ficando 2 sobre 25 vezes 100%. Então, gente, observa aqui que eu deixei destacado 100% e o 25%. Por que eu fiz isso? Para efetuar a divisão direta deles. Lembre-se, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado final. Então, eu posso sim pegar o 100 e dividir logo por 25. 100% dividido em 25 partes, cada parte vai dar 4%. Vezes o 2, tá? Vai ficar 2 vezes 4%. Então, a comissão do vendedor foi 8% em cima do valor do tênis. Segunda questão diz o seguinte: Rafael prepara um copo de suco misturando 120 ml de água. Galera, mililitro é a mesma coisa de ml, tá? E 80 ml de suco de fruta concentrado. Qual é a taxa percentual de água nessa mistura? Bem, gente, então vamos observar os valores que eu já deixei separado aqui, ó. 120 ml foi a água, tá? E 80 ml foi o suco. Quando você junta os dois é que dá a capacidade que você vai ter de suco. Então, vai ter um total de 200 ml de suco. O que é que deve ser feito? Como ele quer saber a porcentagem da água em relação a esse total, da mesma forma, você vai pegar 120 ml, que representa a água, e vai dividir por 200, que representa o total. Como eu quero transformar para a porcentagem, multiplico por 100%. 120 e 200 são números pares, então lembra, sempre o número par dá para simplificar por 2, tá? Esse 2 vai dividir o 120 e o 2 vai dividir o 200, tá? Então 120 dividido por 2, 60, e 200 dividido por 2, 100. Eu deixei destacado aqui, ó, 100% e 100, que eu vou fazer a mesma divisão que eu fiz na primeira questão. 100% dividido por 100 vai dar cada parte de 1%. Então vai ficar 60 vezes 1%. Então nesse copo de suco, 60% dele é água, tá? Vamos para o próximo assunto. Começando aqui o próximo assunto, nós temos o assunto de juros simples, tá? Observe a questão acima. Primeira questão. Marcela vai a um banco e faz um empréstimo de 12 mil reais por 3 meses, com a taxa de juros simples de 2,7% ao mês. Qual a quantia que ela deverá pagar de juro e qual o total que Marcela terá que pagar no fim do empréstimo? Galera, esse valor que ela pegou emprestado é chamado sempre de capital, tá? Capital é o valor que você investe ou o valor que você pega emprestado. Bem, então foi 12 mil reais. O tempo de empréstimo foi 3 meses, tá? E cada mês vai gerar uma taxa de 2,7% em cima dos 12 mil reais que ela pegou emprestado. Então observa aqui ao lado, ó, a setinha aqui. Juro é igual aos 12 mil que ela pegou emprestado. Cada mês vai gerar 2,7%. Detalhe muito importante, aqui é sempre na forma de fração, tá? A porcentagem você não pode deixar assim, ó. Você transforma ela para a forma de fração. É só pegar o valor e sempre colocar dividido por 100. Vezes 3. O que é esse vezes 3 aqui? É o tempo, ó. 3 meses para pagar esse empréstimo de 12 mil. Bem, gente, o que foi feito aqui? Observa que do primeiro para o segundo foi feito aqui, ó, o corte dos zeros. Então eu peguei esses zeros e cortei eles. Você pode fazer isso daí. Bem, ficando 120, dividir por 1 não precisa colocar aqui, ó. Deixa só o 2,7. E o vezes 3 foi repetido. Outra coisa também que foi feita, essa casa decimal aqui, ó, 0,7, quando você multiplica por um número que termina em 0, você pode anular a quantidade de casas com a quantidade de zeros. Nesse caso, a gente tem uma casa decimal e temos apenas um zero, então esse zero aqui, ele foi cancelado com essa casa decimal bem aqui, ó, tá? Então foi feito aí o cancelamento, beleza? Ficando assim, ó, 12 vezes 27 vezes 3. E o resultado dessa conta foi 972.
Bem, então significa que ela só de juro vai pagar R$ 972. Como ele quer saber o valor total, sempre o valor total em juros simples é chamado de montante. Então pega os 12 mil que ela pegou emprestado e soma com o valor de juro. No final do empréstimo ela pagou os 12 mil com os 972 de juro, dando R$ 12.972. Tá? Segunda questão. Uma aplicação feita durante 2 anos a uma taxa de 12% ao ano rendeu R$ 1.800 de juros simples. Qual foi a quantia aplicada? Bem, gente, então se esses R$ 1.800 foram de 2 anos, tá? Os juros simples eles ocorrem de maneira linear. O que significa de maneira linear? É sempre constante. Então, ó, se foi R$ 1.800 em 2 anos, significa que em um ano vai ser metade desse valor. Foi isso que nós anotamos aqui, ó. Juros de 2 anos, R$ 1.800. Juros de um ano, como é metade do tempo de 2 anos, então metade do valor de 1.800 é 900. A taxa foi 12% ao ano. O que significa esse A? A.A significa ao ano, tá? E aqui em cima na questão anterior, A.M significa ao mês, tá bom? Colocando sempre na forma de fração, ó, lembra, é só pegar o valor e colocar sempre dividido por 100%, beleza? Então 12% de um valor é que vai render esses 900 de juro, beleza? O que deve ser feito? Quando você multiplica uma incógnita por uma fração, você deve pegar essa fração e passar invertida para o outro lado da igualdade, ó, beleza? Mas antes você deve observar se não dá para simplificar. Sempre que puder simplificar uma fração, você vai simplificar. 12 dá para simplificar por 4 e 100 também dá para simplificar por 4. Beleza? 12 dividido por 4 dá 3 e 100 dividido por 4 dá 25. Repete a letra V, que representa o valor que nós estamos atrás, e repete o igual a 900, que é o juro apenas de um ano. Beleza? Então vamos lá. Nós ficamos com a seguinte situação. O 25 vai passar multiplicando e o 3 vai passar dividindo. Beleza? O que nós vamos fazer agora? 900 vezes 25 dividido por 3, eu vou observar se não dá também para simplificar. Ó. Pego 900, divido logo por 3, que dá 300. Repetindo 25. Observe que aqui nessa parte eu peguei o 3 e o 25 deixei destacado, porque quando você multiplica um número que termina em 0 por outro número, você pode pegar só a parte que não é terminada em 0 e multiplicar. No final, só repetir a quantidade de zeros. Resumindo, ficaria 3 vezes 25, que dá 75, e repete os dois zeros aqui no final. Então, o valor que foi aplicado inicialmente foi R$ 7.500, beleza? Bem, galera, essa aula de hoje nós encerramos os tópicos sobre números racionais, tá?